Quanto essa igreja tem amadurecido na prática da graça? Irmãos, a igreja é uma comunidade que deve ser marcada pela graça de Deus. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 2, verso 8, que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pela graça nós fomos salvos, somos salvos, permaneceremos salvos, tão somente pela graça. Não é por obras meritórias, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu fiz, não é pelo que outro faça, senão pela obra que foi realizada na cruz do Calvário. A graça de Deus nos alcançou. Nós somos, pois, depositários da graça de Deus. Isso nos dá um privilégio glorioso. Fomos alvos da graça do Senhor que desde a eternidade nos escolheu. Segundo as palavras de Paulo escrevendo aos Efésios, Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor Ele nos predestinou para sermos seus filhos, para sermos conforme a imagem do seu Filho, Cristo Jesus. Deus então estabeleceu um povo especial, um povo particular, como fez em outro tempo no contexto do Antigo Testamento, separando para si um povo, o povo de Israel. E qual foi a base da escolha de Israel? É porque era uma nação numerosa e poderosa, era uma nação de gigantes que poderia difundir o nome do Senhor com base nos seus grandes feitos e realizações? Não. A Escritura diz que Deus escolheu Israel tão somente com base no seu amor. Com amor eterno eu te amei e por isso te atraí. Israel foi depositário da graça de Deus. Deus estabeleceu um povo no Antigo Testamento com base na sua graça. E Deus estabeleceu a igreja com base na sua graça. A igreja precisa, pois, viver essa dimensão prática de primeiro ter sido depositária da graça, para viver e estabelecer um ambiente marcado pela graça. A ausência disso estabelece ajuntamentos com base em leis, regras, mandamentos não divinos, mas de homens, que por vezes se constitui assassinato da graça de Deus. Há igrejas, mesmo conservadoras, que são marcadas pelo assassino à graça, ou assassinato à graça, que desconsideram a forma como foram alcançados. E quando olhamos para as páginas das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nós temos a expressão clara da graça de Deus, abençoando aqueles que Ele decide abençoar. Foi pela graça de Deus que Ele não matou ou aniquilou completamente Adão e Eva. Mas ao invés disso, Ele fez uma promessa, que enviaria um filho, Cristo Jesus, para ser o resgatador. É pela graça de Deus que não somos consumidos, porque a sua misericórdia, graça, se renova a cada manhã. É pela graça de Deus que somos alcançados pelo Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Assim, de forma muito clara, a graça de Deus se espalha pelas páginas das Escrituras. Mas observe que nas páginas das Escrituras, com muita facilidade, nós encontramos muitos assassinos da graça, de pessoas tendendo a estabelecer um princípio de vida baseado nos seus próprios méritos, com base na sua própria percepção. E até hoje nós temos muitos que são influenciados por isso, nas suas próprias obras, nos seus próprios méritos, e esquecendo de viver a dinâmica da graça de Deus necessária na vida de uma igreja, na nossa vida como um todo. Abra sua Bíblia para o Evangelho segundo Lucas, em Lucas capítulo 17. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler 3 versículos e meditar um pouco sobre a surpreendente graça de Deus e a diferença que ela faz
na nossa vida e na vida de uma igreja. Lucas 17, verso 3, a palavra do Senhor diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Soberano Senhor, nós te damos graças, Senhor, graças pela tua palavra. Nós te louvamos e te bendizemos pela oportunidade de meditar na sua palavra e termos dela instrução sobre como devemos viver e agradar ao Senhor. Ajuda-nos, Deus, nesta breve meditação acerca da sua graça, Senhor, numa dinâmica prática na nossa vida pessoal e na nossa vida como igreja. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fato é que há em nós uma inclinação para, de alguma forma, entender que temos mérito naquilo que fazemos diante de Deus. Há uma inclinação nossa para entender isso, para buscar estabelecer um valor mais elevado do que se deveria dar ao que nós fazemos. Não é incomum um senso interno, um senso que brota do nosso coração, de requerer dos outros o reconhecimento pelo que nós fazemos. De fazer numa dimensão, dizendo aos outros que é para a glória de Deus, mas esperando certo reconhecimento. Está no nosso coração a inclinação para supervalorizar atitudes, práticas que estabelecemos como se o mérito fosse nosso e não de Deus, ou pelo menos alguma coisa é nossa. Há em nosso coração a inclinação de uma contribuição que nos conduz, na verdade, para a desvalorização do que é a graça de Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de fazer a leitura, ainda que Lucas não relate, no texto paralelo, esse mesmo texto aparece em Mateus capítulo 18, ainda que Lucas não traga nesse relato do capítulo 17, lá em Mateus 18 nós somos informados que essa afirmação de Jesus para perdoar um irmão arrependido até 70 vezes 7. Jesus traz essa afirmação diante de uma pergunta que Pedro faz para ele. Pedro chega para Jesus e questiona dizendo, Senhor, quantas vezes se deve perdoar um irmão ofendido? Seria até 7 vezes? E Jesus responde, eu não te digo 7, mas até 70 vezes 7. Jesus disse, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai questioná-lo, inquiri-lo entre você e ele sozinho. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Se porém ele não ouvir, leve com você 2 testemunhas, e pelo testemunho de 2 pessoas, toda a palavra se estabelece. E se ele não os atender, então diga-o à igreja. Se ele também não ouvir a igreja, considere ele como gentil e publicano. Então, ouvindo isso, Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim e eu vou lhe perdoar? Seria 7 vezes, e por isso Jesus disse, não te digo 7, mas até 70 vezes 7. Se por 7 vezes no dia, Jesus disse, o seu irmão pecar contra você e vier arrependido, perdoe essa pessoa. Irmãos, entenda, diz-se que na tradição rabínica, nas instruções que os rabinos, os mestres, davam naquele contexto de ensino, eles diziam que o limite para perdoar alguém seria 3 vezes. Se alguém errasse, pedia perdão, se errasse novamente, pedia perdão, se errasse novamente, pedia perdão, mas eles seguiam talvez aquela máxima de 1 é pouco, 2 é bom, mas 3 é demais. Então, se houvesse alguém que errou 3 vezes, eles entendiam que era uma recorrência proposital, alguém estava brincando com o que seria a graça do outro. Logo, 3 vezes era a expressão máxima de expedir o perdão. Era somente 3. Mas observe que nesse contexto, Jesus ouve da parte de Pedro alguém que, lembre-se, caminhava constantemente com Jesus. Pedro pergunta, Senhor, seria 7 vezes? Observe que Pedro está sobrepujando a visão judaica sobre quantas vezes deveria liberar o perdão.
Na visão judaica, 3 vezes. E Pedro coloca esse número para 7. Por quê? Porque Pedro foi influenciado pelas ações de graça que Jesus estabeleceu. É incrível, irmãos. Pedro, como um bom judeu, ele conhecia devidamente a tradição e o ensino rabínico. Logo, ele deveria expressar na prática aquilo que desde cedo recebera como instrução. Entretanto, o viver com Jesus, o caminhar com Jesus, levou Pedro a ser influenciado. Na verdade, irmãos, quando caminhamos com Cristo, nós devemos refletir aquilo que a vida dele reflete. Isso é ser cristão. É viver segundo a vida de Cristo, é expressar Jesus Cristo em nosso viver. As pessoas à nossa volta precisam ver indícios da vida de Jesus em nossa vida. Observe, por exemplo, quando Pedro nega Jesus e ele está ali ao redor daquela fogueira na noite em que Jesus foi preso, e as pessoas olham para ele e reconhecem como sendo alguém que estava com Jesus. E as pessoas questionam: tu és um dele? E Pedro: não, eu não. Tu és um deles? Não, eu não. Por último, você é um deles, porque o teu jeito de falar te denuncia. Pedro fora ligado àquele com quem ele andava, Jesus Cristo. Irmãos, não tem atalho para vivermos o cristianismo. Ou expressamos a vida de Jesus em nós, ou não passamos de charlatões, usando o nome de Jesus, quando quase nada dele existe em nosso viver. Pedro, influenciado pela vida de Jesus que ministrou graça, Pedro diz: seria 7 vezes que se deve perdoar uma pessoa que pecou contra nós? Irmãos, talvez Pedro esperava aqui um elogio da parte de Jesus, diante da ministração generosa de graça que ele estava fazendo. Ele foi muito além do número 3. Ele disse seria 7 vezes. Talvez ele esperava Jesus dizer: muito bem, Pedro, você entendeu a dinâmica de graça. Você foi muito além do costume que os judeus tinham de ministrar o perdão ou liberar o perdão somente até 3 vezes. Você aprendeu, você está andando comigo e você está excedendo em muito o que é a tradição de ensino rabínico. Pedro, eu vejo em você um ministro da graça. Você foi alcançado pela graça e agora você está ministrando a graça, porque não limitou o perdão a 3, mas se estendeu a 7. Entretanto, irmãos, ao invés disso, o que Pedro ouviu foi uma resposta totalmente improvável. Ao invés de um elogio, se Pedro esperava Jesus dizer: é isso aí, Pedro, você está entendendo a graça? Não foi isso. Pedro ouviu Jesus dizer: eu não te digo 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. É claro, irmãos, que Jesus aqui não está estabelecendo um limite para a recorrência. Ele não está dizendo que deve se perdoar 490 vezes, porque tem alguns que vão dizer: rapaz, esse camarada que fez isso comigo, mas deixa ele, eu estou contando, já vai em 398 vezes. Daqui a pouco, vou chegar nos 490, que é a soma de 70 vezes 7. Não é isso. O que Jesus está fazendo aqui é usando uma linguagem que em português se chama hipérbole. É uma linguagem que traduz um sentido figurado. É uma linguagem que usa o exagero para estabelecer uma aplicação. Jesus está apontando, na verdade, aqui para um número ilimitado. O que Jesus está fazendo é que, ou dizendo, não se pode estabelecer um limite de perdão para alguém arrependido. Se a pessoa se arrepender, é pois digno de receber o perdão. Irmãos, Jesus estava com isso, traduzindo uma lição fantástica para a vida de Pedro, bem como a nossa. Jesus impactou com a sua resposta esses apóstolos. Se está com sua Bíblia aberta, observe que no relato de Lucas, no versículo 5 diz: então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Eles foram impactados. Quando Jesus disse: eu não te digo 7, até 70 vezes 7, eles reconheceram a limitação deles, dizendo: Senhor, aumenta-nos a fé. Irmãos, aqui eu fico imaginando a cena. Os discípulos estão ouvindo atentamente as palavras de Jesus,
Então Pedro, com toda a sua impetuosidade, Pedro sempre se adiantava nas coisas, era o primeiro a se adiantar, o seu temperamento o conduzia a isso. Então, enquanto Jesus fala, Pedro e os discípulos estão totalmente atentos, mas eles estão pensando como seria isso na prática. Ninguém tem coragem de dizer, de questionar, mas Pedro tem. Os discípulos tinham o mesmo questionamento de Pedro, porque sendo judeus, todos foram ensinados que o limite de perdão seria até 3. Pedro propõe 7. Jesus disse, não te digo 7, mas até 70 vezes 7. Os discípulos, como é a história? Pedro é o único que se pronuncia. Provavelmente ele lembra que a instrução dos mestres limitava e ele quer expressar graça. Mas conhecendo a forma graciosa de Jesus, Pedro pressupunha que indicando 7 seria suficiente para espelhar a vida ou a prática que Jesus tinha ministrando graça. Pedro não se contém, ele se aproxima e oferece a sua suposição, e na cena que eu fico imaginando, irmãos, os discípulos se entreolham, espantados. Pedro toma a dianteira e questiona, mas Senhor, seria 7? Não te digo 7. 70 vezes 7, a sugestão de Pedro, irmãos, parecia ser a mais bela expressão de graça. Mas a resposta que Jesus destaca é que vem o que denominamos de graça surpreendente. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado para não limitarmos a graça de Jesus a certas convenções que nós estabelecemos, a certas tradições que nós observamos, há certos costumes que por vezes ganham peso de inspirados por Deus. Se não for dessa forma, não é de Deus. E por vezes limitamos a graça de Deus. Se não for assim, Deus não aceita e reprovamos o que muitas vezes Deus não reprova. Nós questionamos, eu fico observando, há pessoas, por exemplo, que pressupõem que o único louvor que Deus aceita é o cantor cristão. Se tiver um culto e não cantar música do cantor cristão, Deus não recebeu esse culto. O que é que está acontecendo? Cadê o cantor cristão? Quem disse que o cantor cristão foi inspirado por Deus? Eu lembrei agora de um seminarista que chegou lá no seminário do Cariri, quando ele foi para a aula de música, que a professora disse que o cantor cristão não era inspirado. Ele chorou, queria voltar, revoltado com essa heresia que disseram que o cantor cristão não é inspirado. Irmãos, o cantor cristão é uma bênção, não devemos abandoná-lo nas ocasiões que tivermos, devemos cantá-lo, mas não cantar e cantar corinhos não significa dizer que Deus é menos exaltado por isso. Isso é limitar a graça de Deus, porque o Deus soberano que abençoou aqueles que receberam capacidade para compor e no passado estabeleceram louvor a Deus, é o mesmo Deus soberano que ainda hoje usa pessoas para, através de cânticos, abençoar a vida da igreja e propor edificação. Você entende isso? Claro que hoje em dia há uma gama de canções, de músicas, que tem como alvo o homem e não Deus, e devemos ter discernimento, que é a capacidade de fazer uma correta avaliação. Devemos ter cuidado com os cânticos que vamos entoar, mas daí a limitar a graça de Deus, de pressupor que Deus só aceita um culto se tiver cantor cristão, você não entendeu a graça do Senhor ainda. Você está limitando a graça de Deus. Há outros que pressupõem que roupas nos encomendam a Deus. Meus diletos, é muito importante que como crentes nos vistamos adequadamente, de forma decente. Mas não venhamos pressupor que são roupas que nos encomendam a Deus. Isso seria limitar a graça do Senhor. Há em algumas igrejas ditas conservadoras, que pressupõem que pelo fato de sua liturgia ser como é, Deus só aceita o culto daquela igreja. Não é porque naquela outra igreja lá, eles batem palmas. E como é que Deus pode aceitar? Não limite a graça de Deus. Eu fico olhando, a Bíblia diz em Apocalipse que o povo entra com palmas nas mãos. E eu ainda fico imaginando que alguns crentes, quando olhar, vai dizer:
E aí, Deus, o Senhor vai deixar esse povo batendo palma aqui na tua presença? Um grupo que talvez vai se afastar e vai dizer, ei, quem são esses dali? Esses dali são os bíblicos, eles pensam que só eles estão aqui no céu. Meus irmãos, não limitemos a graça de Deus. Aquela igreja quer bater palmas? Deixa aquela igreja bater palmas. Aqui não quer bater palmas? Não bata palmas. Adore a Deus. Deus recebe a adoração daqueles que estão batendo palmas para a glória dele. E a adoração daqueles que não batem palma nenhuma. O salmista diz para a gente louvar a Deus com palmas. Ou você vai querer fazer malabarismo interpretativo. Como eu ouvi um camarada dizer, não, aí diz palmas, mas na verdade é uma flauta, um tipo de flauta, não sei o que das quantas. Não me venha com malabarismo interpretativo para assassinar a graça de Deus. Viva a dimensão da graça que lhe alcançou, sendo um ministro da graça. Você entende a necessidade disso? Para Pedro era a convenção de não 3, mas agora 7, ele achava que isso já era graça suficiente. Jesus vai muito além, dizendo, não te digo 7, mas até 70 vezes 7. Irmãos, a graça de Deus é surpreendente. Grave isso. É fácil falar sobre a graça. Difícil é vivê-la. É muito fácil cantar sobre a graça. Difícil é colocá-la em prática, porque nós temos a terrível tendência de agir com base em convenções, e convenções ou tradições, por vezes, nos fazem negligenciar o que são mandamentos diretos das Escrituras. Tenha cuidado com isso, porque os fariseus viveram isso. Às vezes eu olho para alguns cristãos e é mais fácil estabelecer um julgamento na minha limitação, eu não sou onisciente, mas a forma como alguns cristãos agem. Quando eu olho para eles, eu vejo muito mais a figura dos fariseus do que a figura de Jesus. Em Mateus capítulo 5, verso 41, Jesus disse, ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Amarás o teu próximo está lá em Levítico 19, mas e odiarás o teu inimigo não está lá. Não está lá porque e odiarás, é uma conjunção aditiva, era uma interpretação. Eles diziam, se é para eu amar o meu próximo, é para eu odiar o meu inimigo. E Jesus disse, não senhor, você não entendeu a graça de Deus. A graça de Deus diz, você vai amar o teu próximo e orar pelos que vos perseguem. E amar os seus inimigos. O que é isso? Graça. Não existe isso em religião nenhuma. O cristianismo é distinto. Toda religião pressupõe que amor é para aqueles que merecem e os que não merecem devem ser fruto do nosso ódio. Jesus quebra um paradigma das religiões. Mesmo o judeu entendia que todo aquele que não era próximo era inimigo, irmãos. Aí eu fico olhando quando em Marcos capítulo 7, os discípulos de Jesus sentam à mesa depois de voltar do evangelismo na feira, e os judeus entendiam que quando o vento soprava, trazia a contaminação tanto dos samaritanos quanto das pessoas que eram ímpias. Logo, antes de fazer as refeições, eles tinham que lavar as mãos, lavar os copos, fazer todo um ritual de caráter externo, e eles entendiam que isso era uma forma de mostrar purificação diante de Deus. Mas os discípulos, por causa da sua convivência com Jesus, eles chegam do evangelismo e sentam à mesa para se alimentar. Então vêm os fariseus que andavam na cola deles e disseram, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Ao que Jesus responde, hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vós, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, porque estão seguindo ensinamentos que são mandamentos de homens. Guarda isso, o verso seguinte diz, jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Irmãos, cuidado. Tradições que podem ser bênção para a ordem e decência da igreja, podem também ser pedra de tropeço e assassinar a graça de Deus que Ele quer estabelecer na vida da igreja. Pode ser mero ensinamento humano, traduzido para as pessoas como se fosse lei eterna. É a tendência que nós temos.
Eu fico pensando, por exemplo, irmãos, em quantas pessoas já deixaram de ser tratadas em graça ou com graça, em detrimento dos 6 meses ou 1 ano de disciplina que as nossas igrejas estabeleceram. E eu já procurei, todas as vezes que li a Bíblia, quantos meses alguém deve ficar disciplinado, e não é que eu ainda não achei esse negócio. Eita, esse pastor é contra a disciplina. De jeito nenhum, você está doido ou você é contra o que a Bíblia diz que tem que ter? Mas eu quero saber se a disciplina estabelecida é estabelecida em graça. Se de fato a igreja está vivendo a dinâmica de uma graça, nós não podemos negar a disciplina, porque isso seria incorrer no engano. Em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo repreendeu a igreja de Corinto, que estava como que ensoberbecida, tolerando o pecado, colocando para debaixo do tapete. Não é isso, mas atente, irmãos, que antes de expedirmos o veredito de culpado para alguém, e agirmos com desprezo para com ele, nós precisamos antes ministrar graça. É esgotar todas as possibilidades, tendo em vista ganhar um irmão que pecou, honrando o aspecto da graça surpreendente. Rapaz, eu passei em tal lugar, vi o irmão lá. Pastor, rapaz, eu passei em tal lugar, pastor, não é que o irmão estava tomando uma cerveja? É, meu irmão. E você foi lá, abraçou ele e disse, meu irmão, vem cá. Vamos para casa, vamos para a igreja. Antes de ir na casa de outra pessoa e dizer que viu o irmão bebendo. Irmãos, uma vez eu ia passando em frente a um bar. E quando eu vou passando em frente a um bar, tem um irmão sentado lá dentro com uma garrafa de cerveja na mesa. E eu passei, não estou acreditando não. E eu fui, passei. Quando cheguei na esquina, gente, eu vou para onde? Voltei lá no bar. Entrei no bar. Graça e paz, meu querido, como é que você está? E ele ficou assim, pastor, o senhor entrou aqui, pastor, nesse lugar, não é para o senhor não, pastor. Nem é para você, meu irmão. Eu vim buscar você. Aí o dono do bar disse, ei, deixa ele aí, rapaz, em paz tomar a cervejinha dele. Ele é meu irmão em Cristo. E eu vim buscar ele desse lugar. Aquele irmão se levantou, me abraçou, nós choramos. Ele deixou aquela garrafa de bebida lá. Eu fui para casa com ele. No domingo ele estava sentado chorando desesperadamente num banco. Até hoje ele expressa gratidão porque eu entrei naquele bar. Aí sabe qual é a nossa tendência? Olha, o infeliz trazendo escândalo para o evangelho. Isso é uma mentira, você nunca foi crente. Não fazemos assim. Disciplina. Ninguém vai nem atrás, é exclusão direto. Isso é falta de graça. É esgotar as possibilidades. Estava ali um homem desesperado, que pressupôs que acharia descanso para sua alma, afogando as suas mágoas por uma luta que ele estava passando. Às vezes, irmãos, tem pessoas que só precisam de um abraço, e que por vezes não vem mais para a igreja, porque não falta gente para falar mal, não falta gente para desprezá-lo. Pessoas que nem visita recebem. Estamos agindo em graça. Certa vez alguém me questionou, disse, pastor, fulano de tal colocou o nome na lista para ir para o retiro, pastor. Mas ele está disciplinado. Então, pastor, eu já disse a ele que ele não vai. Eu disse, meu irmão, você pode não ir, ele vai. Porque ele precisa mais do que eu e do que você desse retiro. Pastor, retiro é privilégio. Olha a figura, olha a leitura, a falta de graça. Meu amigo, se alguém está disciplinado, ele se submeteu, ele errou, foi disciplinado, agora é que ele precisa do nosso apoio. Por vezes a igreja enxota muito rápido. E nós temos sempre aqueles assassinos da graça, que se levantam com toda a avidez para apontar o dedo, você não é digno de estar entre nós. Mais parece um fariseu do que Jesus estendendo graça. Certa vez um irmão pecou numa igreja que pastoreei, pecou feio. E aí foi descoberto. E quando descoberto, aquele irmão pegou o microfone e foi à frente da igreja. Aquele irmão se ajoelhou na frente da igreja e disse, irmãos, me perdoe em nome de Jesus. Eu estava vivendo como um falso. Eu pequei contra Deus. Eu pequei contra a minha esposa. Eu pequei contra a igreja do Senhor.
Irmãos, me perdoem. A igreja em peso ficou de pé, foi lá à frente, abraçou aquele irmão, perdoou o irmão prontamente. Alguns meses depois eu encontrei com um pastor que já tinha pastoreado aquela igreja. Então eu disse do que tinha acontecido, porque ele conhecia bem esse irmão. E o pastor disse, Irani, para mim, ele não se arrependeu não. Para mim, eu confesso para você que eu tinha levado logo, era para excluir. Pastor, por quê? Ele não se arrependeu não, porque ele só deixou de pecar porque descobriram. Eu disse, pastor, e Davi deixou de pecar por quê? Quando com Batseba, não foi Natã que chegou lá repreendendo? Aquele pastor estava ministrando o que eu chamo de assassinato da graça de Deus. Irmãos, quando eu olho para Paulo em sua discussão com Barnabé por causa de Marcos, na primeira viagem missionária, Marcos vai com Paulo e Barnabé, e ele volta, ele desce do barco, ele retorna, e na segunda viagem missionária tudo está preparado, e então Marcos sobe, e Paulo diz, no barco que ele vai eu não vou, desce do barco, e Barnabé diz, ele não desce não, ele fica aqui, Barnabé era da família, né? Fica, Barnabé diz, fica, e Paulo diz, desce, e o texto diz que houve entre eles tal desavença, que eles vieram a se apartar. Acabava ali uma parceria missionária fantástica entre Paulo e Barnabé. Mas começaria outra entre Paulo e Silas. Mas é interessante destacar que em 2 Timóteo capítulo 4, agora no fim da vida de Paulo, ele escreve dizendo a Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo, quando você vier, traga consigo as capas, a capa, os pergaminhos e os livros. Aí ele diz, traze também Marcos contigo, porque ele muito me é útil para o ministério. A palavra traduzida nesse texto por útil literalmente significa algo extremamente necessário. Aquele que tinha sido o pivô da separação entre Paulo e Barnabé, Paulo agora está dizendo, traga ele. Então, em algum momento que a Escritura não diz, houve uma reconciliação e Marcos se tornou um instrumento, um cooperador na vida do ministério do apóstolo Paulo. Logo, com isso aprenda uma coisa. Não julgue alguém pelo resto da sua vida por um erro que ele cometeu. Há pessoas, os assassinos da graça, que olharão para certas marcas e sempre apontarão o dedo. Serão falsos. Vão dizer, mas esse ali não foi o que adulterou? Esse ali não foi o que fez isso? Esse ali não foi o que fez aquilo? Olha esse... Assassino da graça, Deus perdoou você em Cristo, Deus continua perdoando você todos os dias. Quando você peca, Ele não joga você fora, nem fica passando no seu rosto, dizendo os seus erros. Ele ministrou graça em sua vida, e você não quer ministrar graça na vida do outro? Irmãos, a igreja possui um ambiente extremamente propício para erros e para falhas. Então, quando pessoas errarem e falharem, simplesmente apontaremos o dedo e estabeleceremos o veredito de culpado e nos afastaremos desta pessoa para não ficarmos impuros? Estabeleceremos que ele é impuro e não merece a nossa comunhão? Acha que isso é ser igreja? Assassinos da graça. Eu fiquei lembrando que quando Deus me salvou, eu não deixei de ser pecador. Nem Ele nunca deixou de me amar. Deus não jogou Davi fora, porque Deus é Deus de restauração. Evidentemente, irmãos, que quando um coração se rebela, deve ser tratado. Deve ser disciplinado e, se preciso, levá-lo à exclusão. O diferencial será na atitude do coração. Tem quebrantamento? Por vezes uma pessoa será levada pelo orgulho, pelo endurecimento de coração e não vai querer na hora se quebrantar. Mas talvez essa pessoa precisa de um pouquinho mais de tempo, a igreja orando, a igreja clamando, a igreja insistindo com essa pessoa. Clamando para que Deus ministre quebrantamento. Irmãos, quando eu olho para casos que se acumulam de limitação da graça, eu fico lembrando, por exemplo, do irmão do filho pródigo. A reação daquele irmão do filho pródigo é uma clara expressão de limitação da graça, ao passo que a reação do seu pai é uma clara expressão da graça surpreendente.
Aquele pai ficava esperando o seu filho dia após dia, olhando de longe. O assassino da graça não está nem aí para isso. Ele foi, arrumou suas coisas, que vai embora, estou pouco me lixando. E quando aquele filho vem, cai em si, arrependido, volta para a casa do pai, o texto diz que aquele pai sai ao encontro do filho e vai abraçá-lo. Sabe o que o assassino da graça faria? Ei, moço, dá a porteira para lá. Nem venha. Você não escolheu? Não foi e gastou seus bens? Pois aqui não. Pega o beco. Assassinos da graça. Pais que quando os filhos erram, acham que não são pecadores. Não quero nem conversa. De longe, assassino da graça. Deus não fez isso conosco. Aquele pai corre, abraça o seu filho, e o filho diz: pai, me receba somente como um serviçal. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Ele coloca um anel no dedo do filho, providencia sandálias e manda matar um novilho. A festa começa, ele tem alegria em receber, ao passo que o irmão dele fica totalmente revoltado. Se gabava pelo fato de nunca ter feito o que aquele irmão dele fez. Tem pessoas que são ávidos por acusar os outros, porque eles se veem, podem não dizer, eles se veem como numa posição de que nunca vão errar. Tem pessoas que transmitem a ideia para você e para mim, que parecem que nunca vão errar. Então deixa eu dizer logo uma coisa aqui para vocês. Eu vou errar. Eu vou errar com você quando eu chegar aqui para pastorear. Talvez algum dia, sem intenção, eu vou passar por você e não vou falar. Talvez eu vou precisar exortar você e foi de forma injusta. Eu não julguei todas as coisas. Eu vou fazer isso, eu estou sujeito a isso. Nessa última igreja que eu pastorei, eu lembro muito bem de 2 erros descarados que eu cometi. Numa escola dominical, eu gosto de prezar pelo horário, pela ordem. E quando um professor falta, ele tem que automaticamente providenciar o outro professor substituto, e tem que avisar. Chegou a hora da escola dominical, 5 minutos antes, todos os professores têm que estar presentes para orar. Se não chegar 5 minutos antes de começar a aula, não vá para a sala de aula, porque está sendo irresponsável. A ideia é ter ordem e decência. O professor não chegou. E aí chegou a hora da divisão de salas. E o professor não veio e nem mandou dizer por quê. Quando eu fui dividir para as salas de aula, cadê o professor? Não estava. Eu já fiquei revoltado. Mas deixei passar. No outro domingo, professor tal, para tal lugar, professor tal, e professor tal, pastor, professor não veio não, o mesmo. Aí eu disse: a turma desse irresponsável, vamos dividir aqui conosco, porque ele não veio. Eu estava revoltado. Está errado, irmãos. Eu nem procurei saber por que o irmão não veio. Isso é jeito de falar com alguém em público? No outro domingo, eu passei a semana terrível. No outro domingo, eu cheguei, o irmão estava lá sentado no cantinho dele. Disse: meu irmão, fique de pé. Meu irmão, me perdoe em nome de Jesus, meu irmão. Eu errei contra você, meu irmão. Eu chamei você de irresponsável. Meu irmão, o irmão me desculpa, o irmão me perdoa em Cristo Jesus. Meu irmão, eu espero nunca mais fazer uma coisa dessa. Pela graça de Deus, o irmão ficou de pé. Ele disse que me perdoava, eu fui lá e abracei ele. Eu estou sujeito a errar, irmãos. E eu vou errar. Outra vez foi um irmão mais velho, que falou besteira lá e eu tive que exortá-lo, mas a forma como eu exortei ele estava errado. Ele é mais velho. E a Bíblia diz que eu tenho que me dirigir aos mais velhos como se fossem meus pais. Eu errei. E em público de novo, meus irmãos, me perdoem. Vocês acham que por causa disso a igreja me viu como perdendo a autoridade? Vocês acham que a igreja agora não me respeitava mais porque eu errei? Meus irmãos, todos nós estamos sujeitos a errar. Se eu errar, eu espero que Deus me dê graça e um coração quebrantado, porque eu vou chegar aqui à frente, pegar esse microfone e pedir perdão. Você entende isso? E eu espero, irmãos, que a igreja haja com graça, porque eu sou o pecador. Todos nós somos passivos. Esse pai não retribui segundo o que o filho merecia. E isso incomoda muito aquele irmão que tinha permanecido com o pai. Aquele irmão que nunca tinha recebido uma festa em sua homenagem, enquanto aquele que tinha desperdiçado todos os bens, dissolutamente, recebeu uma comemoração.
O texto diz que ele não queria nem entrar em casa, irritado com a festa que o pai tinha proposto para o seu irmão. Limitação da graça. Então, depois de argumentar com o seu pai o aspecto de imerecimento do seu irmão, o pai diz: você sempre está comigo. Tudo que eu tenho é seu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E o que é isso? É graça surpreendente. Sabe, irmãos, que bom considerar a graça surpreendente do Senhor. Que bom entender essa dimensão da graça. Ainda que nós não confessemos costumeiramente, todos nós sabemos e podemos declarar como Paulo declarou: miserável homem que sou. Quando você vê alguém pecar, seu primeiro pensamento deveria ser: poderia ter sido eu. Quando você pensa desse prisma, dessa ótica, isso faz diferença. Você se condoer, você ser empático para com o outro, poderia ter sido eu. E você estende a destra de misericórdia. Nós sabemos que não fosse a graça, ou se não fosse a graça de Deus, verdadeiramente seríamos consumidos. Para concluir, irmãos, apesar de todas as nossas falhas, apesar das nossas recorrências nos erros que cometemos, nós continuamos sendo depositários da graça de Deus sobre nossa vida. Isso deveria então nos levar a agir em graça para com outros. Agir em graça, número 1, com aqueles que nos fazem o mal. Foi isso que José fez. Ao invés de retribuir segundo a medida do merecimento que os irmãos dele tinham, ele agiu em graça porque ele entendeu a dinâmica de Deus usando a circunstância. Ele disse: Deus transformou em bem o que vocês me fizeram de mal. É interessante que Jesus nos instrui em Lucas 16, verso 29, dizendo: ao que te fere numa face, oferece-lhe a outra. Ao que te tirar a túnica, diga a ele que leve também a capa. Ao que te demandar, ao demandar contigo caminhar 1 milha, caminha com ele 2. É a figura da vida de Cristo sendo expressa em nossas vidas. A graça de Deus que nos alcançou deveria ser claramente ministrada em nossos casamentos. E aqui quem é casado sabe do que eu falo aqui. Irmãos, cônjuges, os nossos cônjuges são pecadores. E parece que a gente esquece dessa dimensão e quer que nossa esposa ou o marido sejam perfeitos. O padrão que nós temos e traduzimos para o nosso cônjuge, por vezes, tem a marca da excelência. Nós queremos que eles sejam perfeitos, entretanto, eles são pecadores, são influenciados pelo orgulho, pelo egoísmo. Nós somos assim. E às vezes nós exigimos tanto do outro e não consideramos nós mesmos. Queremos que o outro seja perfeito, quando de longe nós o somos. Pense numa área que precisa de graça, que é o casamento. O casamento precisa ser regido pela graça. Nós precisamos agir na graça ou com graça para com os nossos irmãos na igreja. Irmãos, nós precisamos ser regidos pela graça surpreendente, porque em algum momento nós vamos errar com alguém. Alguém vai errar conosco. A igreja é um ambiente totalmente propício, eu já disse isso. E quando alguém errar, você vai juntar as suas coisas e vai embora? Simples assim? Você vai correr para o gabinete do pastor e enredar, com essa expressão aqui? Mãe, não vem enredar não, não era assim, né? Pois se você chegar ao meu gabinete para enredar, ei, não vem enredar aqui não. Primeiro vai resolver entre você e o seu irmão sozinho. Não é assim que a Bíblia diz? Pastor, estou sabendo, tá, pois vai resolver, meu irmão. Se a pessoa não ouvir, aí você pode chegar diante da igreja. Talvez, irmãos, nós seremos surpreendidos pela graça de alguém ou precisamos surpreender alguém com graça. Isso fará toda a diferença. Sejamos então verdadeiros ministros da graça surpreendente de Deus. Seria 7 vezes, Jesus? Não te digo 7, Pedro, mas até 70 vezes 7.
Irmãos, que esse ambiente aqui seja um ambiente marcado pela graça de Deus. Isso fará toda a diferença na vida para a qual Deus nos chamou. Depositários da graça, que abençoam outros com graça. A graça deve ser uma marca da nossa comunhão. Amém? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Fomos alcançados por uma graça surpreendente. Ajuda-nos, Deus, a amadurecer de modo a espelharmos essa graça que nos alcançou, a agirmos também em graça. Senhor, somos tardios muitas vezes para compreender isso, de modo que para nós queremos misericórdia e para o nosso próximo nós queremos miseriqueima quando ele erra conosco. Ajuda-nos, Deus, a vivermos nesta igreja uma dimensão de graça necessária ao ponto de vermos o seu amor sendo expressado em nosso relacionamento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.